Olá, bem-vindos a mais um Explainer. Olha, hoje a gente tem uma história que é muito mais do que só sobre eletrônica. É uma verdadeira aventura sobre como a gente resolve problemas, sobre criatividade e, o mais legal, sobre como a gente conecta uma ideia perfeita no papel com o mundo real. Então, vamos nessa. Já parou para pensar nisso? Como é que o seu celular, no meio de uma confusão de sinais de rádio, Bluetooth e um monte de outras redes, consegue achar direitinho o seu Wi-Fi e ignorar todo o resto? A resposta para essa mágica toda está num componente-chave, que funciona como um porteiro eletrônico. E é exatamente isso que a gente vai construir hoje do zero. Então, a nossa missão é bem clara. A gente vai projetar e construir um filtro eletrônico, mas não um filtro qualquer. Ele precisa ter especificações muito precisas. Pensa nele como um portão super seletivo, que só deixa passar o que interessa e barra todo o ruído. O desafio? Esse portão tem que ser praticamente perfeito. E o nome desse nosso porteiro eletrônico é filtro passa-baixas. O nome já dá uma boa dica, né? Ele deixa passar os sinais com frequência mais baixa e bloqueia, ou seja, atenua, os sinais de frequência alta. A analogia aqui é perfeita. Ele é tipo um segurança de balada para sinais eletrônicos. Se a sua frequência não está na lista, ou melhor, se ela for muito alta, você não entra. Simples assim. Bom, vamos aos detalhes da nossa missão. O filtro vai ser do tipo Butterworth, que é famoso por ter uma resposta maximamente plana. Isso quer dizer que ele não bagunça o sinal que passa, mantém tudo limpinho. Ele vai ser de terceira ordem, o que garante uma barreira bem íngreme contra o que a gente não quer. O nosso alvo, 500 MHz. E o mais legal, tudo isso vai ser feito de forma customizada, na mão, numa placa de circuito impresso. Todo projeto começa assim, né? No papel. E nessa fase, nossa, tudo é lindo. A matemática funciona, as fórmulas do livro se encaixam e o resultado parece garantido. Vamos dar uma olhada nesse plano ideal. Mas por que um Butterworth? Essa citação de um livro super clássico da área, do Chris Bowick, explica tudo. A gente escolhe ele quando o mais importante é manter o formato do sinal perfeito, sem nenhuma distorção. É uma questão de qualidade, acima de tudo, não só de cortar frequências. E com as fórmulas na mão, a gente chega nesses valores aqui. Esses seriam os componentes perfeitos para o nosso filtro dos sonhos. 2 capacitores de 6,36 picofarads e um indutor de 31,83 nanohenries. Guarda bem esses números. Eles são a nossa utopia, a nossa meta teórica. Para confirmar que a teoria está certa, a gente joga esses valores perfeitos num simulador, o Multisim. E o resultado? Vitória! O simulador mostra o corte exatamente em 500 MHz, na musca. No mundo virtual, nosso projeto é um sucesso absoluto. Mas o mundo real, ele é um pouquinho mais teimoso. E é aqui que a nossa história dá uma virada de roteiro. É aquele momento em que a teoria linda e perfeita dá de cara com as complicações do mundo físico. É o famoso choque de realidade. E o problema todo está aqui. Quando a gente projeta o indutor para ser fabricado de verdade numa placa de circuito, a simulação mais avançada, que leva em conta a física real, mostra um valor bem diferente. Em vez dos 31,83 nanohenries do nosso sonho, o indutor real teria 44,16. É uma diferença gigante. E o impacto dessa diferença é um desastre. Quando a gente simula o circuito com os valores mais realistas, com esse indutor real e capacitores que a gente encontra para comprar, a performance, despenca. Nosso filtro, que era para ser de 500 MHz, agora corta em 340 MHz. Um fracasso total. Mas a graça da engenharia não é ter um plano que nunca falha, é saber o que fazer quando ele falha. Então, é hora de voltar para a prancheta. Não para desistir, mas para adaptar, para usar a cabeça e resolver esse quebra-cabeça que apareceu. E a estratégia para virar o jogo é genial. Primeiro, vamos aceitar a realidade. Os capacitores que a gente tem são de 10 picofarads. Ponto. Essa é a nossa nova base. Segundo, com essa base, a gente recalcula qual tem que ser o valor do indutor para tudo funcionar. Terceiro, a gente desenha um novo formato físico para o indutor para chegar nesse novo valor. E o quarto passo, o mais crucial, simular tudo de novo para ter certeza que agora vai antes de gastar um centavo. Um novo cálculo nos dá um número mágico.
O nosso novo alvo para o indutor é 20,26 nanohenries. Esse é o valor que, agora sim, deve funcionar com os nossos capacitores reais e levar a gente de volta para os 500 MHz. A caça ao novo indutor começou. Com o novo design validado no computador, chegou a hora da mágica de verdade. É hora de sair do mundo virtual e ir para o mundo do cobre, dos componentes físicos. É hora de transformar o que está na tela em um objeto que a gente pode segurar na mão. E o processo é quase artesanal, olha que legal. O layout é feito num software, depois é impresso e transferido com calor para uma placa de cobre. Daí, um banho químico come o cobre que não queremos, revelando as trilhas do circuito. E por fim, a parte mais terapêutica, soldar cada componente no seu lugar. É alta tecnologia com uma pegada de faça você mesmo. E agora, rufem os tambores, depois de toda a jornada da teoria, do fracasso, do redesenho e da fabricação, o protótipo físico está aqui, pronto. A pergunta que vale $1 bilhão. Será que deu certo? A medição final, 482,25 MHz. Esse foi o resultado que o nosso filtro, o do mundo real, apresentou quando a gente ligou ele nos equipamentos de teste. E o que esse número significa? Significa um sucesso estrondoso. Um desvio de só 3,5% do nosso alvo original de 500 MHz. Cara, se a gente pensar em todas as variáveis, nas tolerâncias dos componentes, no processo de fabricação caseiro, esse resultado não é só bom, é uma vitória espetacular da engenharia. O plano B funcionou perfeitamente. Então, o que a gente tira de lição dessa aventura toda? Primeiro, que a teoria é o ponto de partida, não é o destino final. Segundo, que as simulações mais sofisticadas são fundamentais para a gente não ser pego de surpresa pelo mundo real. Terceiro, e talvez o mais importante, engenharia é isso. É um ciclo de projetar, errar, aprender e adaptar. E por último, que dá para criar componentes de altíssima performance com design inteligente, mesmo sem ter um orçamento de milhões. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta. Se a engenharia é, no fundo, a arte de resolver quebra-cabeças, qual é o problema que você, agora, se sente inspirado a resolver? Pensa nisso. Valeu e até a próxima!